Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre teologia. A teologia é o discurso acerca de Deus. Esta é uma das definições mais recentes a qual nós temos. Mas, no geral, as pessoas falam que a teologia nada mais é do que estudo de Deus ou sobre Deus. De qualquer modo, o objeto de estudo da teologia, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. A Bíblia, como palavra de Deus, portanto, é a fundamentação de toda e qualquer teologia. Naturalmente, que a gente vai observar que existem, a partir da Bíblia, várias interpretações, correntes teológicas e etc. e tal, mas ainda assim, todas elas derivam-se da palavra de Deus. A gente não está entrando na questão se é uma interpretação ou uma corrente correta ou não, mas é que, de uma certa forma, todo mundo faz teologia. Não é simplesmente o chamado teólogo que faz teologia. Toda pessoa chamada leiga na igreja, ela, quando fala sobre Deus ou acerca de Deus, etc. e tal, ela está fazendo teologia de uma forma consciente ou não. Nesse sentido, todos nós somos, entre aspas, teólogos. Mas não devemos ficar o tempo inteiro como teólogos amadores. A gente precisa ser um iniciante da teologia, porém, galgar eh, posições maiores, ou seja, subindo degraus um a um, para que a gente venha aumentar o nosso conhecimento bíblico e teológico. O conhecimento bíblico e teológico não é dado para simplesmente ocupar lugar na nossa mente e no nosso coração. É para gerar em nós, através de uma atitude, um comportamento. Em outras palavras, a gente precisa assimilar a palavra de Deus e colocar em prática. Tanto é que as pessoas que fazem teologia, elas devem fazer no contexto eclesiástico. Porque cá entre nós, não há razão de você estudar teologia, por exemplo, no seminário, mas não fizer isto através de um contexto eclesiástico. Ou seja, você precisa colocar o que você aprendeu em prática. Você precisa exercitar aquilo que foi assimilado, apreendido dentro de uma sala de aula. Requer da parte de todo e qualquer estudante de teologia, independente de ser chamado para o ministério pastoral ou não, mas que venha aplicar o conhecimento adquirido e venha utilizar cada uma das ferramentas. Acontece que, às vezes, as pessoas se deparam com professores e disciplinas específicas, tipo homilética, que é a arte de pregar, hermenêutica, que é a arte de interpretar, porém, eles ouvem aquilo ali como se fosse algo meramente teórico, mas não colocam em prática. E a gente vê isto quando as pessoas vão para a sala de escola bíblica dominical, para o púlpito, ou seja, a pessoa não instrumentaliza as ferramentas adquiridas naquele período de estudo. O estudo teológico e bíblico, sobretudo, é importantíssimo para todo discípulo de Jesus. Eu sei que algumas pessoas são vocacionadas, têm uma missão específica no reino de Deus, consequentemente na igreja cristã, porém, todo mundo pode sempre aprender um pouco mais à medida de um estudo sério, criterioso e sistemático. Aliás, a nossa maior dificuldade é que muitas das vezes a gente não faz uma leitura sistemática da Bíblia. A gente não tem um plano de leitura e, por isso, desconhece, vou dizer assim, o teor escriturístico, não apenas de uma forma cronológica, mas em relação a um conceito geral sobre as temáticas. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente observa que não tem uma só teologia, existem várias teologias. Eu digo isto porque existe uma teologia pré-exílica, isto é, antes do exílio, e uma teologia pós-exílica. Há uma mudança de pensamento, de concepção teológica, a partir de que vai ocorrendo alguns eventos e há uma tentativa de explicar certos fatos. Vou dar apenas um exemplo.
Melhor, 2. O primeiro exemplo é no tocante à questão do mal. A princípio, havia aquela concepção de que tanto o bem quanto o mal era proveniente de Deus, porque Deus era um ser supremo, o eterno, aquele que habitava num plano superior. Logo, tanto o bem quanto o mal era proveniente de Deus. Com o passar do tempo, houve um entendimento e uma concepção que foi revelada de uma forma gradativa que Deus não era o autor necessariamente do mal, e sim havia, digamos assim, um ser espiritual que se colocava como adversário dos seres humanos e que tentava frustrar os planos divinos em relação a nós, pobres mortais. Aí a gente vai ver a figura de que existia uma concepção de que Deus era o criador tanto do bem e do mal, quanto depois aquela concepção de que existe, a partir de então, um determinado adversário, cujo termo no hebraico é Satã. Dito isto, a gente tem uma outra ideia. É o segundo exemplo que eu quero mencionar. A princípio, a cidade de Jerusalém era inconquistável. Por causa de quê? Na cidade de Jerusalém foi construída o templo, a habitação de Deus. Deus habitava no meio do povo, isto é, no templo. Desta forma, era algo indestrutível, afinal de contas. Quem é que vai destruir o templo do Senhor? O templo do Eterno, a habitação de um Deus que era tido como Senhor dos Exércitos. Mas a gente vê pela história que o templo foi destruído. Ora, como explicar isto? Aí, após o exílio, há essa explicação. Como o povo da aliança abandonou, né, o pacto, deixou a desejar, não cumpriu aquelas determinações, etc e tal, Deus entregou o povo dele nas mãos de um povo pagão, e inclusive estes governantes servem como instrumentos de juízos para o povo de Deus. E isto vai explicar a destruição da cidade, bem como do templo de Deus em Jerusalém. A princípio, a cidade era indestrutível, afinal de contas, Deus é o Senhor dos exércitos e ninguém, tampouco uma divindade, iria destruir o templo do Senhor, do Adonai. Mas a gente vê que houve destruição do templo uma vez, duas vezes, e a gente vai ver pela história essa concepção que vai sendo construída a partir, de alguns eventos, onde eu disse agora há pouco que explica a razão da destruição de Jerusalém, quanto do templo que era a habitação do Senhor. Claro que a gente vai ver isso de uma forma gradativa, aos poucos, mas à medida que a gente vai lendo, estudando a Bíblia, a gente vai percebendo que o Antigo Testamento, conforme o escritor aos Hebreus fala, o Antigo é sombra. A realidade, eu vou dizer assim, está não necessariamente no Novo Testamento, mas principalmente na pessoa de Cristo Jesus. Porque o ponto máximo da revelação cristã é ninguém menos do que Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o ponto máximo, é o clímax da revelação. A gente vai ter revelação de uma forma gradativa, que é o que a gente chama de revelação progressiva, mas na pessoa de Jesus, porque diz o escritor aos Hebreus, basta você ler o versículo 1 e 2 do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, que antigamente, Deus falou de diversas maneiras e formas, etc e tal, mas nos últimos dias nos falou através de seu Filho, numa referência à pessoa de Jesus. E Jesus é superior à lei, isto é, a Moisés. Jesus é superior a todo o sacerdócio do Antigo Testamento. Jesus é superior a tudo e todos, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e ele é o próprio Deus. Deus, na pessoa de Jesus, se constitui na segunda pessoa da Trindade, como comumente a gente menciona.
E quando se fala segunda pessoa da Trindade, algumas pessoas vão dizer assim: mas vem cá, como é que a teologia fala de Trindade se o termo não se encontra na Bíblia? Existem muitos termos que são aplicados nos dias atuais, até mesmo para as igrejas, que não se encontram na Bíblia. Você não vê, por exemplo, a expressão EBD, que indica a escola bíblica dominical. Mas você tem um princípio bíblico que é do ensino. Há uma necessidade de ensinar e de ter ensino para que possa transmitir aos discípulos de Jesus, de uma forma específica, toda a instrução recebida da parte do próprio Filho de Deus. Então a gente não vê escola bíblica dominical ou até mesmo a nomenclatura EBD, mas acontece que o princípio do ensino é existente. Da mesma forma, você não vai ver o termo trindade, que é um termo desenvolvido bem posterior, por Tertuliano, que cunhou pela primeira vez o termo trindade. Agora, acontece que a gente, dentro da teologia, começa a trabalhar através dos conceitos bíblicos. E a Bíblia vai apresentar, nesse quesito, que Deus se revela em três pessoas distintas, ou seja, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Mas acontece que é no único ser de Deus há três pessoas distintas. Logo, vai existir o termo trindade e, por sua vez, triunidade. Uma mostra o tríplice modo de manifestar, que é no Pai, Filho e Espírito Santo. Outro vai mostrar o tríplice modo de existir, porque no único ser de Deus há três pessoas distintas, três personalidades. Mas Deus é indivisível, ou seja, a Trindade é indivisível. E não se refere a três deuses, e sim a um Deus. Matematicamente não bate muito porque a conta não fecha, mas é uma concepção bíblico-teológica que se encontra principalmente em o Novo Testamento. Desta forma, a igreja cristã, ela tem essa concepção de que Deus é um só, porque a gente trata de um único ser, e no único ser de Deus há três pessoas distintas que vai se revelar e manifestar no tempo propício na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda assim, a gente pode trabalhar de uma forma muito tranquila com relação à Trindade, porque, embora o termo não se encontre, mas ainda assim existe a concepção bíblico-teológica, repito, principalmente em o Novo Testamento, quando a gente começa a fazer uma análise escriturística. Mas a teologia, ela precisa ser feita com prazer. A teologia não precisa ser feita e não deve ser feita de uma forma assim obrigatória. É como se fosse um dever. É um dever, sim, no sentido de todo crente deve, no sentido de que ele pode desfrutar da teologia, mas não é que ele é obrigado, porque se ele for obrigado, ele vai se sentir às vezes até desmotivado quando ele não tem paciência, tempo, etc. e tal. Mas a teologia, como eu disse agora há pouco, precisa ser feito com prazer. A pessoa precisa fazer teologia com amor, entendendo que a teologia, ela busca cada vez mais compreender o próprio Deus. E a gente vai detectar na Bíblia, de uma forma muito específica, que Deus revela o seu caráter. Um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus longânimo, um Deus bondoso, enfim, um Deus que deseja relacionar-se com os seus através da sua palavra, porque a Bíblia é o livro do Espírito Santo. Particularmente, algumas pessoas têm buscado e em outras fontes, senão da Bíblia. Mas como crente em Jesus, eu, Gustavo Luiz, preciso sempre me reportar à revelação contida na palavra de Deus. Eu tenho uma concepção bíblica de que há o sacerdócio dos crentes, de modo que não preciso de nenhum intermediador para que eu chegue à presença de Deus. Eu posso fazer através da oração, mediante, né, o nome de Jesus, uma vez que a gente conta com a presença do Espírito Santo habitando na nossa vida. Mas acontece que a gente não precisa necessariamente de nenhum guru religioso para ter essa mediação com Deus.
todo crente, ele tem esse canal direto com Deus por meio da oração. Da mesma forma, todo crente pode escutar o Senhor por meio da Bíblia. E eu, particularmente, eu escuto Deus falar por meio da sua palavra. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. E quando eu fecho meus olhos, elevo meu pensamento, coloco meu coração diante do Senhor, em oração, eu falo com o Senhor. É uma via de mão dupla. Desta forma, eu ouço o Senhor falar mediante a sua palavra e falo com o Senhor. São 2 recursos essenciais e indispensáveis para nós cristãos, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existem algumas pessoas que procuram em outros livros, em outras fontes, outros modos, e até mesmo ficam buscando, quando não correndo atrás de revelações que são chamadas por este como extra-bíblica, ou seja, não contém na Bíblia. Eu, repito, eu me curvo à palavra de Deus somente. Eu atento para o que a Bíblia diz, porque eu entendo também um outro conceito acerca da palavra, que é a suficiência das Escrituras. Ou seja, como a Bíblia, como revelação está completa, ela basta para mim, ela é suficiente para mim. Logo, a suficiência das Escrituras faz com que eu, Gustavo Luiz, não venha necessariamente correr atrás de visão, profecia, e qualquer outra sorte de revelação nos tempos atuais. Por causa de quê? Porque eu tenho a bendita palavra de Deus como única regra de fé e prática. Até porque, se a pessoa dizer, por exemplo, aqui na esquina para mim, Jesus vai voltar. É bíblico? É, Jesus vai voltar. Ele não está dizendo nada errado, não. Mas acontece, é como se chover no molhado. Porque eu já tenho essa informação, essa revelação, esse testemunho escriturístico de que Jesus vai voltar. Não falou nenhuma novidade. Agora, se ele falar, se apresentando como profeta de Deus, falar que Jesus não vai voltar, o ensino, você observa, que está antagonicamente, ou seja, indo de frente com aquilo que a Bíblia preceitua, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar realmente. Ele voltará ao retorno de Cristo. Agora, no tocante a uma profecia que é extra-bíblica, não está na Bíblia, Jesus vai voltar. É como chover no molhado. Ou seja, isso já tenho aqui nas Escrituras. Segundo, dizer o contrário. Isso não devo aceitar. Logo, o meu filtro sempre vai ser por meio das Escrituras. Eu não me apego a nenhum tipo de revelação fora das Escrituras. A minha preocupação, a minha ocupação é na objetividade bíblica. Quando falo objetividade bíblica, porque eu costumo dizer que existem, nos dias atuais, profetas do coração. Eu particularmente conheci uma senhora que me viu crescer desde a tenridade e ela, no seu meio religioso, era tida como profetisa. E ela sempre tinha uma palavra para mim. Ela era a profeta do coração, uma profetisa do coração. Ela revelava coisas boas, porque eram desejos delas, coisas boas. Olha, legal, tudo muito bem, tudo muito bom. Mas, ainda assim, eu só devo seguir a Bíblia, que, repito, é a minha única regra de fé e prática. Porque quando eu falo de objetividade bíblica, a gente tem que entender que existe muita subjetividade nas chamadas revelações odiernas, das revelações atuais. Tem muita coisa subjetiva. Eu canso de ver pessoas que revelam alguma coisa aqui e depois, quando é confrontado, vai lá e se retrata. Ora, a Bíblia não tem isto, ou seja, não precisa se retratar, porque a Bíblia é confiável, a Bíblia é fidedigna, a Bíblia, como profecia da palavra de Deus, é inerrante, é infalível e é perfeita. E eu não vou buscar fora das Escrituras, porque está sujeita à questão de um aspecto subjetivo, que é interno, está sujeita à questão de ser falível, de não ser imperfeita, de ser errônea e etc e tal. Logo, eu me volto e apego uma vez mais à palavra de Deus. Esta é a bússola para a minha vida, é a qual eu tenho tentado dia após dia me guiar
me orientar e, inclusive, pensar a partir das Escrituras. Eu entendo que eu não sou um livre pensador, eu sou um pensador cativo à palavra de Deus. Eu tenho que pensar de acordo com as Escrituras. O meu pensamento precisa ser moldado com a palavra de Deus. E uma vez que eu leio, estudo, medito e pesquiso, deve haver essa formatação do meu ponto de vista, do meu desejo, do meu querer, do meu anseio, da minha perspectiva, enfim, de todas as coisas relacionadas à minha pessoa, mas desde que ela esteja alinhada com a palavra de Deus. Desta forma, eu quero aqui até mesmo dizer para você investir seu tempo no estudo bíblico teológico, mas sabendo que é um exercício, é uma atividade espiritual, não é algo mecânico. Por quê? Teologia a gente faz de uma maneira piedosa, de modo cristão. A gente faz teologia regada a uma vida de oração. Não é uma oração espontânea, necessariamente, mas tão pouco momentânea. É uma oração, sim, que brota do nosso coração como forma de gratidão e é uma coisa que a gente vai colocar diante de Deus como se fosse um ato de consagração. A gente está adorando não a Bíblia, porque eu não sou idólatra a ponto de adorar a Bíblia. Eu não deposito sequer a minha fé na Bíblia. Eu acredito piamente na palavra de Deus, mas eu deposito a minha fé unicamente em quem a Bíblia revela. E ela apresenta quem? Deus. É Deus que eu coloco a minha fé nele, a minha confiança, a minha esperança. Mas eu repito, acredito piamente na palavra de Deus. Agora, eu, quando estou meditando, lendo, estudando, pesquisando, eu estou, na verdade, adorando o Senhor, é um ato de consagração, é um ato de adoração, é uma atitude de adoração, porque eu inclino os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus através de sua palavra bendita. Então, faça oração com amor, com paixão, com prazer. Faça oração, faça teologia com oração. Faça com disciplina, faça com atenção, dedique seu tempo, mas lembre-se sempre de que o importante desse estudo, de tudo que você venha conseguir em termos de aumento de amplitude do tocante ao ensino, é você internalizar a palavra de Deus para que você possa colocar em prática. Desta forma, a gente pode aqui sugerir uma teologia prática, e é inclusive o título do vídeo que eu vou colocar aqui, porque não é uma coisa teórica, fria, mecânica. É algo que deve ser feito na dependência de Deus, em adoração, em consagração, nesse serviço cristão, ou seja, exercendo o dom recebido da parte de Deus para a devida compreensão das Escrituras, a fim de ser bênção para outras pessoas e edificar a igreja de Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado e tenha conhecido um pouco mais deste autor do Cantinho Teológico, que é um espaço realmente de reflexão bíblica e teológica. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.